Mas vamos começar, porque assim, a gente tem muita coisa para falar e pouco tempo, né? Vamos lá. Oh, minha mãe, calma, que daqui a pouco o papai busca você. Olha lá, vai brincando, nossa, desce. Então, vou Então, começar. querida, eu quero te agradecer desde já pelo, assim, a forma calorosa como você aceitou meu convite, tá? E Eu que dizer que o espaço agradeço. aqui é todo seu. Nós temos algumas perguntas de alguns seguidores, E aí eu gostaria de que você começasse contando a sua história, né? Acho que todos nós, quando abraçamos uma causa, a gente tem uma história de vivência com essa causa, né? De experiência, que nos impulsiona a buscar compreender. É assim com mãe de autista, é assim com todo mundo que tem, né, autista, porque se tornam até especialistas, porque a gente começa a querer estudar e compreender melhor para ajudar esses serzinhos. Eu sei que Filhos, com né? você, acho que não foi diferente. Conta pra gente como é que foi essa Então, história vamos aí. lá. Primeiro, queria agradecer também você, porque eu acho que a gente tem muito que aprender com vocês, né? Acho que hoje o autismo tem um grupo muito grande de pais que ajudam, é muito bem divulgado. Tem muito que caminhar ainda também, né? Mas o mutismo seletivo já é um pouco mais complicado. As pessoas não conhecem, não sabem o que é, não tem muita noção do que é o mutismo seletivo. E aí a gente tem que aprender aí com vocês. Juntaram-se muitos pais, né, de autistas, e vocês têm força agora, entrou no censo, né, uma coisa importante que vocês conseguiram. Então é muito legal o que vocês estão fazendo pelos seus filhos e conseguindo leis e etc. Eu acho que é isso que a gente tem que batalhar também pelo mutismo, né? Então, falando o que é mutismo seletivo, vamos começar por isso. O mutismo seletivo é um transtorno de ansiedade que faz com que a criança, ela em determinadas situações, ela não consiga falar. Tá? Então, se ela vai para a escola, ou com amiguinhos, ou vizinhos, ela sente uma ansiedade tão grande que impede que ela fale. Ela para, ela trava. E como é que foi a minha história com isso, né? Quando meu filho tinha 3 anos de idade, uma professora chegou para a gente, professora da escola, que conhecia sobre isso, na verdade, ela pesquisou sobre isso por causa do meu filho, e ela chegou para a gente e falou: olha, o seu filho não fala na escola. A gente achou normal, 3 anos de idade, um pouco tímido. Aí ela foi bem incisiva, falou: olha, seu filho não fala absolutamente nada dentro da escola, e ele tem mutismo seletivo, né? E aí, a partir daí, a gente foi procurar, tentar descobrir o que era o mutismo seletivo. A gente descobriu várias coisas pela internet, tem muito pouco material, mas está cada vez crescendo mais esse material no Brasil. Mas a gente começou a procurar psicólogos, muitos psicólogos também não tinham muita noção ou sabia o que era, mas não sabia o tratamento adequado para isso, né? Então, a gente teve que buscar todo esse tratamento, como é que funciona, como que não é. Eu acho que é Querido, só interessante. uma observação. Assim, a priori, você poderia colocar assim: meu Deus, como é que uma professora tem coragem de chegar para a família e dizer assim, seu filho tem isso, né? Porque vem aquela questão do impacto. Mas hoje, olhando por outro ângulo, que professora fantástica, né? E fantástica, fantástica. Porque, assim, não era um TDAH, não era uma dislexia, não era um autismo, coisas que já são, apesar de precisar muito ainda de informação, de conscientização, mas já são comuns e bastante conhecidos, né? Mutismo seletivo, que isso? Nunca ouvi falar. Nunca E tinha a ouvido professora, falar. ela já tem, assim, esse conhecimento. Por isso que na minha conversa com você, eu falei, o público que eu mais queria atingir, assim, era de fato os professores, porque é na escola o Que se lugar onde percebe. é perceptível, né? Então, o que acontece? No começo eu não entendi nada do que ela falou, porque meu filho falava perfeitamente dentro de casa. Então, em casa ele falava, nos lugares que a gente estava, ele falava com a gente, estava sempre falando, sempre animado, falando, tá meio tagarela, conversando com todo mundo. Mas quando ele chegava na escola, ele parava de falar. E a gente não percebeu isso. Quem percebeu mesmo foi a professora. Então, a pessoa que mais consegue perceber o mutismo seletivo são os professores. Lógico que é importante depois um psicólogo confirmar o diagnóstico, mas quem primeiro vai perceber esse problema é o professor. Na minha idade, quando eu era criança, né,
as crianças ficavam nas salas de aula, todas sentadas quietinhas, ouvindo o professor. Hoje é bem diferente, né? Acho que o convívio social é muito mais solicitado e se A percebe muito interação mais a é quase interação. uma regra social, né? Hoje tem muito mais interação do que antigamente, e com crianças pequenas sempre teve, né? No parquinho, brincando, etc. Na rua. É legal também estar falando até sobre o autismo em relação a isso, que existem muitas crianças com autismo seletivo que são diagnosticadas com autismo, porque Perfeito. isso é uma coisa muito importante de falar, porque alguns Perfeito. sintomas são muito similares. Acho que foi antes de ontem que o pessoal do mutismo seletivo fez a live no Nacional, né? Isso. E eu fui da live e fiz exatamente essa pergunta, porque assim, eu fiquei muito preocupada quando eu comecei a ler sobre o mutismo seletivo, pensando quantas crianças por aí têm mutismo seletivo e foram diagnosticadas como autista por conta da ausência da fala. É Então, complicado. é complicado porque é muito similar, né? Então, evitar olho no olho, muito autista também tem esse mesmo problema, problemas sociais, né, de conseguir conviver e brincar com os amiguinhos. Então, quando você tem esse problema de mutismo seletivo, muitas vezes você acaba congelando e não conseguindo brincar, ou ficando de lado porque não consegue falar. Ou você vai num psicólogo para fazer algum diagnóstico e não fala nada no psicólogo, ele vai achar o quê, né? Pode até Ele não vai entender. gerar também, né, Arthur? Como? Pode também gerar crise, assim, a criança entrar num processo assim, de crise por conta da ansiedade, de não conseguir falar. Sim. Pode. E ela fica travada, e normalmente a crise é o congelar, né? Ela ficar congelada, não conseguir resolver. E com os pais acaba tendo muita birra também, porque não quer ir para certos locais, não quer ir num shopping, não quer ir num restaurante, tem medo de sair de casa. Então, vários problemas podem acontecer com o mutismo seletivo, e até são parecidos, né? Perfeccionismo, tentar fazer tudo muito certinho, para quê? Para não chamar atenção. Então, embora relutância Eu não sei chamar a atenção, né? se você pensar, são coisas parecidas, mas o motivo são totalmente diferentes, né? O mutismo seletivo, ele não fala pela ansiedade que ele tem, pelo medo que ele sente de falar, como se fosse uma fobia. Não existe, né, a questão neurológica, né? Não. É psicológico. É um transtorno de ansiedade. É um transtorno de ansiedade. A partir do momento que é transtorno de ansiedade, existe tratamentos específicos para isso, e sim existe a cura para o mutismo seletivo. Tá? Então, se você fizer o tratamento correto, você ir atrás de tratamentos certos que realmente tratam o mutismo seletivo, há grandes chances de você conseguir sair 100% curado disso aí. Né? Resolver esse problema. Que pode ser a curiosidade também de quem está aqui seguindo a gente, porque a gente fala direcionado para a criança, porque assim, é o nosso foco. Isso. Mas ele também acomete adultos. Sim. Normalmente, ele começa a se apresentar quando é criança. Normalmente, quando é criança. Então, dos 3, 4, 5 anos de idade. Mas o problema é quando ele não é tratado, ou você não sabe o que a criança tem. Então, quanto mais velho ele vai ficando, mais difícil vai ficando o tratamento. E tem muitos relatos de gente chegando à fase adulta com mutismo seletivo, com problemas de trabalho, de não conseguir se comunicar, de até outros problemas que acabam acontecendo, como síndrome do pânico, ou vários transtornos psicológicos que a pessoa tem por não tratar o mutismo seletivo e deixar ele chegar até uma vida adulta. Então, o que é muito importante falar do mutismo seletivo é entender para poder diagnosticar cedo, quanto antes de diagnosticar, mais fácil é para o tratamento. Então, para esclarecer ainda mais essa minha pergunta, quando o adulto ele é diagnosticado com mutismo seletivo, então ele passou a vida inteira com o mutismo seletivo, ou existe um caso que de repente ele pode assim desenvolver o autismo, o mutismo seletivo já na fase adulta, sem ter antes nenhuma característica? A pergunta que eu te fiz sobre a fase adulta, né? Isso, fase adulta. Eu não sei até onde eu parei, mas o que eu falei aqui, normalmente, quem chega à fase adulta com mutismo seletivo teve esse problema desde criança. Tá? Desde criança ele teve esse problema, como não foi tratado, pôde chegar até a fase adulta com mutismo seletivo.
Tá? E o adulto com mutismo seletivo acaba tendo até outros problemas juntos, né? Que é depressão, a síndrome do pânico, vários outros problemas a mais, né? Já Desculpa. vou entrar com Então, uma pergunta. Tem uma pergunta de... Ah, não foi aqui que ela fez, não. Ela fez pelo direct, eu anotei aqui. Uma seguidora manda fez lá. assim, o nome dela é Berenice. Ela disse que ela tem um filho de 6 anos, diagnosticado Tá. com seletivo, e que ele está desenvolvendo depressão e está com excesso de estresse. Gostaria de saber se tem dicas do que fazer para ajudá-lo. Então, vamos lá. Eu acho que essas dicas são muito importantes e são dicas que devem ser divulgadas tanto em casa como na escola e com psicólogo, tá? Então, por exemplo, na escola, o ideal seria os professores pararem de tentar fazer a criança falar, e até mesmo em casa. A ideia não é fazer a criança falar, a ideia é fazer com que ela se sinta mais tranquila, mais à vontade. Então, fazer atividades com essa criança que não exigem voz. Por exemplo, entregar um material na escola, entregar papéis na escola, apagar a lousa. Então, colocar ela nas atividades da escola, mas que ela não precise estar falando para isso. Ao falar vai vir com o tempo. Assim que ela se sentir confortável, menos ansiosa, ela vai conseguir aos poucos conseguir falar. Então, fazer coisas que ela se sinta bem. Outra coisa importante, tem muitas crianças com mutismo seletivo que têm problemas para banheiro. Isso realmente é algo que deixa a pessoa muito deprimida. Então, ela está na escola, ela quer ir no banheiro e ela não sabe como pedir isso, ela não tem como pedir isso. Então, os E professores acaba têm que ficar fazendo xixi na atentos. roupa. Acaba fazendo xixi na calça. E isso é Olha, muito, atenção, muito professor. grave. É muito grave, né? Isso é muito grave, mas isso se você for um professor esperto, entender o problema da Uhum. criança, olhando no olho dela, você sabe, ó, essa menina precisa ir para o banheiro, vamos levar ela Tá para o banheiro. percebendo. Ou começa a fazer combinados. Ah, Uhum. todo dia depois do recreio, com vontade ou sem vontade, você vai no banheiro. Aí ela acaba criando rotinas que ela possa ir no banheiro. Ou um cartãozinho, olha, levanta esse cartãozinho aqui, esse cartãozinho eu sei que é a nossa conversa para ir no banheiro. Não Ah, pode inventar isso cartão aí. para tudo. Isso Tem ajuda até uma pra perguntinha caramba. sobre isso, mas eu sou ansiosa, viu? O pessoal Manda, está se fazendo quiser mandar. muita pergunta legal. E aí se eu conseguir ler aqui, pediram para a gente retomar um pouco, fazer uma introdução geral. Mas aí O a que gente que é o perdeu, mutismo, né? querida. A primeira live está salva, por 24 horas você assiste, que é melhor para compreender. Duas perguntas que eu Isso. estou passando aqui. Qual é o profissional que pode dar o diagnóstico de mutismo seletivo, né? E, Ah, e outra pergunta, assim, pela questão da ansiedade, a criança precisa tomar medicamento, então, assim, o tratamento é medicamentoso ou é terapêutico, né? Ou os dois ao mesmo tempo? vamos lá. Primeira pergunta: qual é o profissional? O profissional que vai realmente te dar o diagnóstico de mutismo seletivo é o psicólogo. O psicólogo é o mais importante de tudo isso, tá? Tem que achar um psicólogo bom. Normalmente, o cognitivo comportamental é o que dá um resultado melhor na parte do tratamento. Não que não possam ser outros tipos de psicólogos, áreas da psicologia, tá? Mas esse é o que mais comum que consegue a resposta da criança, tá? Mas, se você tem uma criança, você conhece uma criança que fala perfeitamente em casa, mas em outros ambientes ela não fala, isso já durou já uns 6, 7 meses que acontece isso, a chance dela ter mutismo seletivo é muito grande. Tá? Então, a gente mesmo, nós pais, a gente pode ter a noção se nosso filho tem isso ou não. Os professores podem ter essa noção se existe isso ou não. E aí sim encaminhar para um psicólogo para ter um diagnóstico concreto. Tá? Mesmo antes de ter o diagnóstico completo, é interessante você já começar o tratamento. O que é esse tratamento? É isso Intervenção, que eu né? falei. É a intervenção. Qual que é esse tratamento? É isso que eu falei. É fazer atividades com ela que ela se sinta mais à vontade, mais tranquila e sem exigir a voz, para ela aos poucos conseguir falar. Tá? Então, até dando algumas dicas a mais para professores, que eu estava falando antes, quando o professor chegar para a criança, não olhar olho no olho, ah, como é que você está hoje? Ou fala bom dia. O falar bom dia é muito forte para a criança com mutismo seletivo. Então, Uhum. você pode ignorar essa parte, não acha que a criança é teimosa ou rabugenta ou mal educada.
não exija esses tipos de retorno da criança. E quando você fizer uma pergunta para a criança, tentar fazer uma pergunta sem olhar no rosto e fazer perguntas fechadas. Ah, você gosta de verde ou azul? Vamos lá. Vamos lá. A gente estava falando sobre remédio, foi uma pergunta que você fez, né? Na verdade, um dos usuários fizeram aqui sobre remédio. Tem que tomar remédio ou não para o mutismo seletivo? Quem vai decidir isso é o psicólogo junto com o médico com a mente correta para decidir, tá? A gente, não, como pais, não pode decidir. E isso só vai acontecer, na minha opinião, se for um caso de ansiedade muito grande, realmente não tiver tendo resultado o tratamento. Se o tratamento que estiver sendo feito com o psicólogo não estiver dando um resultado, ou se a criança for realmente muito ansiosa, ela está passando mal, está entrando em fase de depressão, está fazendo xixi nas calças, e é muito severo, o mutismo seletivo mais severo, já entrar logo com medicamento, tá? No caso, eu sou um pai que teve um filho com mutismo seletivo, e como o meu filho começou a reagir muito bem ao tratamento, lógico, de uma forma bem vagarosa, mas começou a reagir ao tratamento, eu não vi a necessidade, também o psicólogo também não vê a necessidade de remédio. Tá? Mas eu conheço vários casos de que tomaram remédio e ajudou a controlar a ansiedade e as crianças começaram a falar após isso. Tá? Então é algo que tem que ser decidido em grupo, né? Entre os pais, psicólogos, e para decidir realmente se vai ter ou não o remédio. Então, Arthur, há um risco muito grande dessa criança passar anos de sua vida sendo considerada uma criança tímida, né? Sim, o que mais falam pra gente, ele é tímido, ele vai passar por isso e É uma fase, daqui a pouco ele vai... É a fase, ele vai superar. E qual que é o problema disso? Quanto mais novo você trata o mutismo seletivo, mais fácil você vence ele. E essa ideia de esperar... Autismo, né? Assim como o autismo, você começa uma intervenção cedo do autismo, você consegue fazer com que a criança comece a sociabilizar. Se você demora muito para fazer isso, é muito mais difícil você chegar num grau legal, né? A mesma coisa... É uma corrida diária contra o tempo, né? Desculpa? É uma corrida diária contra o tempo. Uma corrida diária contra o tempo. E eu perdi muito tempo, na verdade, porque eu descobri com 3 anos. E acabei colocando num psicólogo só com 4 anos. O psicólogo que eu coloquei acabou não entendendo o que era o mutismo seletivo. Infelizmente, no mercado existem bons psicólogos e não tão bons psicólogos assim. Ele não entendia muito bem o mutismo seletivo e o tratamento dele não fez nenhuma... não ajudou. Então eu perdi um ano, na verdade 1 ano e meio para começar a achar um tratamento que resolva, né? Então ele pode começar o tratamento mais tarde. Tá? Então, essa história de confundir com timidez, como é que você sabe a diferença de timidez para mutismo seletivo? A timidez é algo que, vamos dizer, você está num ambiente e você é tímido, você demora para você aquecer. O tímido precisa aquecer. O que é o aquecer? É começar a conhecer o cara do lado, a pessoa do lado, e de repente ele já está falando. Se ele precisar falar com uma coisa muito forte, como ir ao banheiro, o tímido ele consegue falar isso, vai falar baixinho, vai falar de uma forma mais discreta, mas ele consegue se comunicar. E com o tempo, o tímido ele começa a se sentir, se ele estiver num grupo fechado, ele começa a se sentir bem nesse grupo fechado e se comunicar um pouco melhor. O mutismo seletivo, não, a criança ela não vai conseguir falar em sala de aula, nem com o amiguinho que está do lado. Tá? Aí, com o tempo, ele vai falar com o amiguinho do lado, vai falar só no cochicho, ele tem muito medo das pessoas ao lado dele que ele não fala, escutar ele falar com outras pessoas. E acaba tendo até outras coisas, outras consequências na comida, ver comidas diferentes, comer comidas diferentes. Tem alguns que tem problema com trocar tênis, trocar de roupa, colocar uma roupa nova. Muito associado também à ansiedade. Né? Tem muitas coisas específicas, né? Tem uma pessoa dizendo aqui que infelizmente, muitos dos psicólogos sequer conhecem o que é mutismo. E aí acabam encaminhando para o psiquiatra. Isso também é um risco, né? Isso acontece. As faculdades, a maioria das faculdades não ensinam mutismo seletivo. Tá? Então, tem que ir atrás disso, tem que saber o que é, tem que procurar um psicólogo que conheça, um psicólogo que saiba tratar com crianças e que já tenha experiência com mutismo seletivo. Não é fácil achar, tá? Já vou falando que quem tem mutismo seletivo na busca de um psicólogo
que realmente seja bom para isso, é difícil achar. A gente viu lá na live nessa semana aí que teve a doutora Elisa Neiva, que é uma das gurus fazendo o assunto do mutismo seletivo. Ela é uma referência e ela tem um cadastro de psicólogos. A gente está tentando montar esse cadastro juntos para achar especialistas em várias cidades e, de repente, até para ensinar as pessoas, né? Indicar é um trabalho de pessoas, né? começar a capacitar, né? Mas é um trabalho de formiguinha, a gente está começando, a gente está criando uma rede, isso é uma coisa interessante de falar, a gente está criando uma rede de apoio ao mutismo seletivo, estamos lançando agora essa rede, a gente espera que com isso a gente consiga atingir mais pessoas, atingir professores e psicólogos para eles entenderem e saberem como tratar e descobrir o mutismo seletivo quanto mais cedo melhor, né? Eu fiquei muito orgulhosa, porque a partir do momento que eu comecei a divulgar a live, uma seguidora entrou em contato comigo que alguém ligado a ela tem um filho que foi diagnosticado com mutismo, que a mãe está assim, sem saber como agir, o que fazer, e eu perguntei assim, poxa, eu não sabia que aqui na minha cidade tinha diagnósticos, e eu perguntei para ela assim, quem foi que deu diagnóstico para ela? Ela falou assim, foi a Adila. A Adila é a psicóloga de Cecília, e eu fiquei muito feliz, sabe? Eu fiquei cheia de orgulho dela, porque, assim, às vezes as pessoas não dão muita credibilidade, e ela é uma psicóloga recente na cidade, ela é daqui, e ela abraçou a causa autista, correu atrás para se aprofundar no assunto e para atender os autistas da cidade. E assim, eu fico muito cheia de orgulho de saber que ela teve essa capacidade de dar um diagnóstico desse, e que a criança, a partir desse diagnóstico, vai poder ter um tratamento direcionado, né? E uma conscientização dos professores, da escola que lidam com ele, que isso é muito importante. Olha, deixa eu ver. O pessoal mandou as perguntas. Vamos lá, vamos procurar aqui. Mas teve uma pergunta aí antes dessas aqui que eu achei muito interessante. Alguém aí perguntou assim, após a intervenção e o tratamento de forma correta, o mutismo seletivo, assim, ele eu vou usar a pessoa não usou essa palavra, mas vou usar essa palavra para tentar fazer uma pergunta mais clara. Ele é curado, ou seja, a criança ou a pessoa recebe uma alta, você não tem mais mutismo seletivo, ou ela vai sempre ter, mas vai ter aquela melhora. Como é dito o autismo, né? O autismo não tem cura, mas algumas pessoas e especialistas acreditam que a criança possa sair do espectro. Então, ela conviver com isso, né? Saber conviver e ter a socialização com isso, né? Ela adquire habilidades assim, que já são praticamente suficientes para que ela se socialize, para que ela se comunique, mas ela vai ser autista para sempre. É assim no mutismo? Não, é diferente, tá? O mutismo seletivo é um transtorno de ansiedade. Então, é difícil falar, eu fui curado da ansiedade, né? A ansiedade é algo que é pertinente, que é dentro da pessoa. Mas nós, com o tratamento correto, qualquer um consegue cuidar dessa ansiedade e viver bem com ela. E todo mundo tem um pouco de ansiedade, uns graus mais, uns graus menos, e todo mundo sabe conviver com isso. O mutismo seletivo é a mesma coisa, você vai conseguir sair sim do mutismo seletivo, você vai conseguir falar, você vai conseguir falar em público, você vai conseguir até dar palestras. Eu conheço, por exemplo, a Stephanie Dias, que ela escreveu esse livro, deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês, Gritos de Silêncio, tá? É uma leitura muito legal, ela conseguiu vencer o mutismo seletivo com 12 anos, e ela desconhecia até o que era o problema dela, então é uma história muito triste nesse caso, porque ela não sabia o que ela tinha, só sabia que não falava, e nenhum psicólogo soube responder o que ela tinha, e aos 12 anos ela conseguiu superar isso. Tá, então ela ainda teve um prazo aí até entender o que era mutismo seletivo, mas hoje ela faz palestras sobre o mutismo seletivo, mas ela faz palestras de outras coisas, e ela totalmente curada, consegue viver uma vida totalmente normal. Então é bem legal a história dela. Uma inspiração em outros casos, né? Estão falando aqui que leu o livro, né? Esse livro é realmente muito legal. E realmente curou, né? Não tem mais nenhum traço do mutismo seletivo. Então a ideia é o mutismo seletivo, sim, você pode vencer o mutismo seletivo. Isso é muito importante. Uma pergunta, assim, já existem estudos científicos que determinem, assim, pelo menos
alguns fatores que possam ser causadores do mutismo? Tem. Então, o que a maioria dos estudos falam realmente é a ansiedade. A ansiedade já é provado que ela tem um grau muito grande de genético, tá? Então, um Genético. problema genético, tá? Então, eu sou ansioso, meu filho foi ansioso, e aí saiu um mutismo seletivo. Lógico que não é só a ansiedade, os fatores em casa também, né, sociais, acabam também agravando isso. Por exemplo, meu filho saía na rua, vinha um vizinho, que me lembra de tipo, qual é o seu nome? Chegava, qual é o seu nome? Aí eu chegava e falava, o nome dele é tal, né? Eu acabava respondendo por ele, eu, minha esposa, os amigos, e essa história de você responder para o mutismo seletivo faz com que ele se sinta mais tranquilo em não precisar falar. E ele acaba se escondendo no mundo dele, né? Então ele acaba se fechando para falar. Ele quer falar, mas ele sabe que alguém vai lá e vai salvar ele, vai tirar ele desse problema. Então esse convívio social agrava o mutismo seletivo. Tá? Então, problema da ansiedade. Outra coisa que muita gente fala é uma segunda língua, né? Então, a pessoa que vai morar em outro país e fala uma segunda língua, isso pode ajudar a criar o mutismo. A separação do pai com a criança, ele é muito ligado à mãe, por exemplo, a criança é muito ligada à mãe. Quando quando vai para a escola, tem essa separação da mãe com a criança, também pode ocasionar, mas é sempre em cima da ansiedade. Um trauma pode também ajudar a colaborar com o mutismo seletivo. Mas Então, mutismo seletivo... poderíamos dizer, então, assim, que experiências, assim, frustrantes, de traumas vivenciados, ou no dia a dia, ou em momentos específicos da vida, podem, então, agravar, né? Ele pode agravar. Então, na minha opinião, o trauma ele é um agravante do mutismo, mas ele não é a causa, né? A causa sempre, na minha opinião, é sempre em cima da ansiedade. Né? O trauma seria um gatilho para esse mutismo seletivo ou agravar ou começar, né? Então, tem uma mãe perguntando aqui, eu acho que é legal responder, porque talvez não tenha ficado claro, deixa eu achar aqui a pergunta, se é certo responder pela minha filha. Se sua filha tem mutismo seletivo, não responda por ela. Então, se alguém perguntou alguma coisa, qual é o seu nome? Não responda qual é o nome dela para essa outra pessoa. Se ela perguntou para sua filha, se ela fez uma pergunta direta para sua filha, não responda. Você pode mudar de assunto, ou você pode depois explicar o que é mutismo seletivo para essa pessoa, ou falar, olha, minha filha não quer falar porque ela não se sente confortável com você, mas não fala o nome, não responde. Tá? A ideia é sempre não responder. Trocar de assunto, alguma coisa assim, você pode até fazer isso, mas ela tem que saber que se a outra pessoa quer saber o nome dela, ela tem que falar o nome dela. Se ela quer o lápis verde, se ela quer o lápis verde, não azul, então ela tem que responder, eu quero o verde, não o azul. Senão, a pergunta é direcionada à sua filha, a sua filha que vai responder. Tá? Outra coisa que é muito importante é não fale, ou não insista. Você vê uma criança na rua, você não tem nada a ver com mutismo seletivo, você achou uma criança na rua e a criança não respondeu para você, não fale o gato comeu sua língua, ou você é a mudinha. Essa frase tem assim, me martelado, assim, desde quando eu li essa frase no seu Instagram, aquilo não me saiu da cabeça, porque assim, quantas mães já disseram isso para os filhos, com chinelo na mão, com a havaiana na mão para bater, perguntando, eu já ouvi tanto isso. Eu com meu filho já escutei muitas vezes, e toda vez que eu escutava isso, qualquer chance que ele tinha de começar a interagir com essa pessoa, acabava naquele mesmo instante. Mudinho, você não fala, o gato comeu sua língua? Putz, acaba com toda... eu acho que é muito... para aquela criança, né? É muito importante também para a criança ela entender o que ela tem. Explicar para o seu filho ou para essa pessoa, o seu aluno, o seu paciente, o que ele tem. Olha, o que você tem é esse problema de ansiedade, que você não fala, mutismo seletivo, nomear o que tem. Tá? E isso, para ajudar isso, como normalmente as crianças são crianças pequenas, que começam com pequenas e se tornam, de repente, jovens, mas para criança pequena eu criei um livro. Acho que posso mostrar o livro aqui? Esse livro aqui, ó. O gato não comeu minha língua. Tá? Então, nesse livro, você consegue explicar para a criança
o problema, o que que é o mutismo seletivo, por que que ela tem aquele mutismo seletivo, e o que que ela pode fazer para vencer isso. Ela não está sozinha, né? Tem outras crianças que têm o mesmo problema dela, ela não é a diferente ou a esquisita, né? Outras pessoas têm esse mesmo problema e outras pessoas já venceram isso, tá? Então isso é muito importante. Então, aconselho Nossa, que interessante. né? É muita coisa interessante, né? E assim, e é muito próximo do autismo, a gente fica assim se identificando com muitas coisas. É, uma seguidora fez a seguinte pergunta: como a escola pode ajudar quando a criança não tem comunicação verbal nenhuma? Ela não especificou aqui se ela se refere, eu acredito que ela se referiu ao mutismo mesmo, né? Ou quando a escola nem sabe qual é o problema da criança. Se não tem comunicação verbal nenhuma, provavelmente é mutismo. Pode ser também comorbidade entre ter mutismo e ter autismo também, né? Pode ser que seja um grau de autismo e também ter o mutismo seletivo, ter os dois ao mesmo tempo, né? O que a professora tem que fazer? Então, primeiro aquilo que eu falei, fazer atividades com ela que ela não precise falar, né? Para deixar ela tranquila na escola e mostrar que ela faz parte da classe. Então, apagar a lousa, entregar material. Outro é fazer perguntas fechadas. Qual lápis você gosta mais, o rosa ou o amarelo? E depois que você fizer a pergunta, o rosa ou o amarelo, espera 5 segundos. É bastante tempo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Não é? Qual é o rosa ou o amarelo? Ah, você quer o rosa? Não, quer o amarelo? Não. Espera 5 Já quer uma segundos. resposta imediata, né? Ou faz uma pergunta, depois faz outra, depois faz outra. Meu filho já passou por isso. Eu estava junto com uma pessoa, começa a perguntar um monte de coisa. É uma pergunta só, espera 5 segundos. Esses 5 segundos não é o tempo dela pensar a resposta. É o tempo dela conseguir... você conversou com ela, vem aquela adrenalina e aquela tensão e ela se fecha. Esses 5 segundos ela vai ver e ela vai relaxando. É o tempo dela relaxar para poder responder. E se ela não responder, tudo bem. Você sai de cena e depois de um tempo você faz a mesma pergunta. Porque ela já, devia ter respondido rosa. E aí você faz a mesma pergunta de uma maneira calma, sem olhar no olho, de repente falando de lado ou por trás, e fala, e aí, você quer decidir? É o rosa ou o amarelo que você quer? E aí você dá mais um tempinho para ela. Esse tipo de coisa que ajuda, tá? Existem tratamentos mais específicos, né? Por exemplo, você usar radinhos, walkie-talkie. Às vezes o problema dela é olhar no olho. Então você coloca ela numa outra sala com radinho, WhatsApp, hoje em dia está na moda também, e ela fala, e tentar conversar assim. Outra coisa é você fazer um tratamento de pequenos passos. A gente chama de slide-in. Como que é esse tratamento? Você vai a criança e o pai na escola, numa salinha separada. Só o fato de estar na escola, pode ser que ela não fale com o pai. Tá? Então você vai, aos poucos, você jogando um joguinho com seu filho na escola, 15 minutos antes da aula, numa salinha separada, até ele começar a falar com o pai. E aí numa frequência determinada? 3 vezes por semana. O ideal seria 3 vezes por semana, 2, 3 vezes por semana. Eu fazia 4 com meu filho, tá? Depende da disponibilidade das pessoas. E a partir do momento que ele fala bem com você, com a pessoa que ele conversa, você aos poucos, bem devagarzinho, você começa a trazer mais uma pessoa para a sala de aula. Um auxiliar, o cara da portaria, alguém da cantina, alguém que vai ser o seu auxiliar, né? Aí ele vai, fica do lado de fora dessa classe, depois ele entra e fica de cantinho, depois ele entra e senta na mesa, sem falar nada, e até que ele começa a conversar com essa criança. A partir do momento que ele começa a conversar com essa criança, ele vai falar numa voz baixa, né? A criança vai começar a sussurrar, aí vai começar a falar mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, até que o pai, a criança e esse auxiliar estão falando. Aí é a hora do pai sair de cena. Aí esse auxiliar vai começar a falar só com a criança. E quando eles tiverem com uma voz boa, uma conversação boa, ele vai chamar mais uma criancinha da classe. Só para você ter uma noção, eu com meu filho, a gente demorou 1 ano para conseguir falar com todas as crianças, a gente fez isso, para conseguir falar com todas as crianças da sala, e após esse 1 ano ele começou a falar na classe, e hoje fala na classe, e aí tá. Nossa, porque você, é um pai da 10. Esse foi um desafio gigante, né? Foi um desafio gigante. Os frutos de todo um trabalho muito intenso, né?
E aí, ó, vendo funcionar, eu falei, não, eu tenho que divulgar essa história, eu tenho que contar isso para todo mundo. Botei isso num livro aqui. Daqui a Esse pouquinho livro você vai falar direitinho o seu livro para todo mundo correr e comprar. Você legal. pode comprar na internet. Tem mais perguntas aqui. É, acho que um autista pode ter mutismo seletivo também? Os Sim, dois diagnósticos? sim. Um autista pode ter mutismo seletivo, existem vários casos. Existe um livro chamado. Eu, como que é o nome desse livro? É sobre um gato, é um autista, na verdade um menino com mutismo seletivo, depois foi até descoberto o autismo nele, e através de um gato que ele começou a falar. Agora eu não estou lembrado o nome do livro, mas de repente eu posso postar aí para vocês, para saber. Quem souber aí pode até postar o nome do livro. Porque eu Mas é um sou livro bem interessante. É um, é um livro bem interessante que ele fala realmente desses dois problemas que tinham com a criança, e o gato ajudou ele a falar. E, na verdade, animal é uma coisa muito legal, né? fazer, né? Cachorro Animal é sempre terapêutico, não tem jeito. é terapêutico. A doutora Elisa Neiva, né, que a gente falou sobre a outra live também, ela usa cachorro, usa Cavalo. cavalos. Isso é bem legal, é algo que realmente ajuda bastante a você se sentir mais seguro, né? Você a Certeza. controlar a sua ansiedade e até vir a falar, né? Então, Nós temos uma pergunta interessante aqui da nossa querida Autismo e Pedagogia. É maravilhosa. Ela distribui material assim para a gente trabalhar com os filhos autistas. Aí ela está dizendo, então nós, como professores, que precisamos avaliar se a criança está aprendendo e precisa ouvir as respostas das perguntas, devemos ou não estimular e incentivar a fala? Nesse caso que ela está falando aqui, uma avaliação mesmo, quantitativa, que é necessária na escola. Quando a criança ela não fala nada e o professor quer fazer aquela avaliação um pouco oral, o ideal é não, já que ele não fala, eu vou fazer a dele por escrito, tal, ou eu estimular e incentivar a fala. eu vou falar, isso é algo que o autismo está ganhando hoje, né? O autismo está cada vez mais ganhando leis que protegem o autista, né? Hoje a gente não tem nada, tem quase nada sobre mutismo seletivo, né? Existe uma única lei que existe sobre mutismo seletivo, que é muito importante, que é o dia do mutismo seletivo, que é 31 de outubro, mas Eu não ia tem nada que perguntar isso. Existe proteja. uma data? Eu nunca ouvi falar dessa data. Você acredita numa coisa dessa? Acredito. A Pois gente está começando a tem fazer uma divulgação boa. É, a, nesse dia. a gente precisa começar a divulgar mais, a gente precisa da ajuda de todo mundo, a gente tem que aprender com os autistas que vocês fizeram, os pais fizeram a diferença, vocês hoje têm um número grande, vocês têm leis, e essa é até a pergunta dela, né? Faço ou não faço esse exame? Eu acho que é algo que até a gente deveria ter em lei, que para proteger quem tem mutismo seletivo de repente não precisar, dependendo do grau que ele tem, não precisar fazer esse tipo de exame, ou se esse exame for aceito por um vídeo, então a gente em casa de repente gravar um vídeo, se a criança aceitar, com com essa prova que a professora quer dar, né? Então, não pensa numa prova ser o local que a criança vai conseguir falar, né? Tem outras horas, outros momentos, tem que incentivar a fala de alguma forma, mas não é uma prova que vai fazer com que ela saia falando. Então, normalmente é algo que já Pelo traz para uma contrário, criança normal, ansiedade, né? mais, né? Então é um grau de ansiedade, pô, tô numa prova, eu tenho que mostrar que eu sei. Então, Nossa! essa criança sabe ler? Deixa a mãe falar, olha, ela tá lendo em casa, ela lê esse livrinho, eu fiz um filminho dela lendo, e aceitar isso como uma prova. Infelizmente, essa criança tem os seus limites, e a gente tem que saber aceitar esses limites, e tem que saber, lógico, tem que saber incentivar a fala, mas quem vai dar o passo para isso é o psicólogo. Na verdade, eu acho que não é só nem o psicólogo. Eu acho que a melhor forma de você fazer isso é uma reunião entre o psicólogo, o professor e o pai. E esse grupo está sempre conversando para saber o que é que a criança evoluiu, o que precisa ser feito a mais, ou se os pequenos passos que eu falei, né, do slidinho, daquela história de entrar um auxiliar, entrar um aluno, se esses passos estão sendo rápidos demais, se esses passos têm que ser mais devagar. Então é muito bom, é muito importante
esse círculo, esse triângulo aí entre a escola, os professores e o psicólogo. Tá? Então, tem alguém falando aqui, até vi, mas a escola não dá espaço para fazer isso, a escola não ajuda. Aí eu entro é uma barreira. Ela não ajuda porque ela não conhece, não é porque é uma escola, muitas vezes não conhece, não é só porque é uma escola ruim ou não é uma escola ruim, não conhece. Então, existem materiais hoje que explicam para a escola, olha, o que é o mutismo seletivo, como é que eu posso ajudar na escola, a importância da escola para resolver o mutismo seletivo, porque normalmente é na escola que isso se agrava mais. Tá? O mutismo seletivo não acontece só na escola, tá? Pode acontecer com um tio, com um parente, numa festinha, com os vizinhos, mas é realmente na escola que a gente sente maior dificuldade e na escola que tem a maior ajuda para vencer isso. E aí, querido, entra uma questão nessa sua fala e nessa pergunta que foi feita, que é o seguinte, o problema da inclusão no Brasil é um problema generalizado. Então, assim, lógico, cada um dentro da sua realidade abraça uma causa. Então, assim, família de autista vai lutar pela inclusão de autista, mas na realidade, todo mundo está precisando de ser incluído na escola, toda criança. Então, assim, é criança negra que é excluída, é criança que usa óculos que é excluída, o bullying está aí para provar isso. É criança pobre que é excluída, é criança... Então, assim, na realidade é uma bandeira que todos nós devemos levantar e buscar políticas públicas para isso, né? O autismo, como você disse, já ganhou muito espaço, mas, assim, uma criança com mutismo seletivo... a importância dessa política de inclusão dela na escola é tão importante quanto a da criança autista, quanto da criança com TDAH, quanto da criança com outro tipo de transtorno, né? Porque as dificuldades serão as mesmas, os obstáculos serão os mesmos, e se a escola não abrir portas para esse trabalho de inclusão dessa criança, vai ser um adulto cheio de problema. E a sociedade vai adoecendo, sofrendo com adultos que crescem com esse tipo de problema que já vem desde a infância, né? Então, que seja uma luta de inclusão e que os professores possam, de forma a se abraçar a causa. Ninguém vive de amor, isso é uma discussão antiga, pagamento de professor não é o suficiente, e blá, 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 caixinha de fósforo, né? Mas, assim, independente disso, estamos lidando com vidas. E a nossa postura, enquanto educadores na sala de aula com aquele meu aluno, vai fazer uma diferença muito grande na vida dele, vai determinar, muitas vezes, que tipo de adulto será essa criança e esse aluno, né? Então, é importante. Falou tudo. Adorei seu discurso. É isso mesmo, é isso que a gente tem que batalhar. A escola serve para isso, é a inclusão, a escola aprende muito, os próprios amigos que estão do lado aprendem muito com a criança autista, com a criança com mutismo seletivo, com a criança com necessidades especiais. Eles aprendem a viver em sociedade, não só os nossos filhos que podem ter algum tipo de problema, mas os outros filhos, as outras crianças vendo tudo isso, elas aprendem muito a viver em sociedade, saber que não é todo mundo igual, cada um tem os seus problemas, as suas qualidades. E adorei seu discurso, acho que é lindo. Isso em um outro momento, que a prática da inclusão na escola, assim, mães de crianças não especiais, não gosto muito de usar esse termo, mas é popular, né? Mães de crianças atípicas deveriam se preocupar mais com a inclusão do que com as crianças típicas, porque ninguém vai aprender mais a serem pessoas melhores do que os filhos dessas mães, né, que não tem nenhum tipo de transtorno, que não tem... Porque, assim, o ato de incluir é muito mais educativo que o ato de ser incluso, né? Então, eu acho que onde eu vou, assim, onde eu tenho a oportunidade de falar de autismo, eu sempre falo assim, mães que não têm filhos autistas, ensinem seus filhos a dar a mão ao coleguinha, a perguntar ao coleguinha se ele precisa de ajuda, a convidar o coleguinha para a festinha de aniversário, sabe? Porque eu acredito muito nesse tipo de inclusão, que muito que aprender, muito que aprender, muito aprender com o outro, né? Isso é muito bonito. Uma pergunta aqui que eu acho interessante, porque eu ia fazer essa pergunta no início, uma pergunta minha e que alguém acabou reproduzindo. Quero agradecer a participação aqui, ó, Físio Pilates, eu não sei qual é o seu nome, mas assim, eu vi que ela fez assim, contribuições belíssimas aqui nos comentários dela, e ela falou, a psicóloga da minha filha, que é mutista, quer que ela vá ao fonoaudiólogo. Tem fundamento? Isso eu ia perguntar para você no início, assim,
E o que é que... Então, assim, a criança fala em casa, não tem nenhuma dificuldade na fala, e ela tem o mutismo. Aí o profissional, de forma errônea, vai lá e manda ir para o fono. O fono, se não tiver experiência de mutismo, vai tratar aquela criança como se ela tivesse dificuldade de fala, e aí? Vamos lá. Se o próprio psicólogo, que é um transtorno psicológico, né? Se o próprio psicólogo não sabe tratar, quem diria ainda mais o fono? Tá? Eu acho que o fonoaudiólogo, como ele trabalha com transtornos da fala, seria muito interessante, é um campo muito interessante para ele aprender. Mas não é a área dele, né? Meu filho fez fono, mas ele fez porque ele trabalhava um pouquinho o R, o L, ele confundia algumas letrinhas dessa. Mas não é a atividade do fono resolver mutismo seletivo. Se ele tiver o conhecimento, se ele fez um curso, se ele leu o livro, se ele aprendeu, lógico que o fonoaudiólogo pode ajudar. Mas o profissional correto é o psicólogo. E se for algo muito forte, precisar de remédio, entra o psiquiatra também junto, mas o psicólogo é o profissional correto para entender o mutismo, entender o motivo dessa criança, tentar resolver e achar um tratamento adequado. Tá? Então é o psicólogo que tem que fazer isso. Se o psicólogo está mandando pro fono porque ele não sabe tratar, então não é o psicólogo correto. Tá? Ele pode até mandar para fono, de repente fazer aquele grupo entre... Você pode até mandar o seu filho para fono se você entende que ele tem algum problema de fala. Porque que pode acontecer? Às vezes ele tem vergonha desse problema. Ele fala alguma coisa trocada, não fala o R direito, e isso pode fazer com que o mutismo seletivo se agrave. Eu não falo direito, então eu não vou falar. Então, um fono entraria nesse caso. Tá? Mas se ele fala perfeito na sua casa, não tem motivo de ser um fono, tem que ser realmente um psicólogo. Tá? Então, excelente. Uma maior pergunta, os pais devem insistir com o filho que tem mutismo a fazer atividades tipo natação, futebol, entre outros, ou quando não quiser, deixa para lá? Você tem que ir no limite do seu filho. Quanto mais você sociabilizar ele, melhor. Meu filho sempre fez esporte, ele gostava de esporte, então eu incentivava ele a fazer esporte. Mesmo ele não falando no esporte. Né? Então tem muita coisa que você pode fazer fora que não precisa falar. Você não vai colocar ele numa aula de canto se ele não consegue cantar. Alguns conseguem. Né? Você vai procurar coisas que ele gosta, e eu acho que quanto mais você fizer isso, melhor. Outra coisa interessante é você convidar amigos para vir em casa. Se na escola ele se sente muito ansioso, será que em casa ele consegue falar? E quando ele chegar em casa, você ajudar o seu filho a tentar superar o mutismo seletivo com essa outra criança. Como? Brincando com coisas que exijam um pouquinho da fala, e você vai... Mesma história, passo a passo, desafios pequenos, e tentar vencer. Uma outra coisa que eu vi muita gente fazer, e que também não pode fazer, é o seguinte: se você falar na classe, eu vou te comprar aquela boneca que você sempre queria. Aquele carrinho de controle remoto. Você quer o carrinho de controle remoto? Então fala oi pro porteiro. É a pior coisa que você pode fazer para a criança. O que você tem que fazer para a criança vamos tentar fazer amizade com essa criança, com esse coleguinha. Você traz uma pazinha para estar na praia, traz uma pá para você, uma pá para a criança, uma pá para o coleguinha, para brincar na areia, por exemplo. E você dá um desafio, vamos brincar com esse coleguinha. Se ele brincar, ele ganha uma balinha. Então são desafios pequenos e fáceis de fazer, com uma recompensa também pequena. Uma balinha, um carimbo no caderno, que o professor faz muito, né? Carimbo no caderno, uma cartinha de um álbum. Desafios pequenos com alguma recompensa pequena. Nunca um desafio grande. É interessante o que você está falando, e para os seguidores que estão nos acompanhando, que a maioria do nosso público aí é familiar de autista, vejam bem, ele está colocando uma realidade dentro do motivo seletivo. Não vamos confundir, por exemplo, com as questões do autismo, quando a gente trabalha a aba, quando a gente tem a questão do reforço positivo, né? Porque assim, é um método estruturado, é uma ciência estruturada, comprovada cientificamente, e tem a questão do reforço positivo, né? Então, muitos estudiosos aí, ou pessoas assim que não gostam do ABA,
não gostam, a maioria não gosta exatamente por causa da presença desse reforço positivo. Mas no caso do autista, gente, tem várias questões que diferem do mutismo seletivo e que é importante, necessário e interessante o uso do reforço positivo no autismo, né? Já a realidade que o Arthur está falando é uma outra realidade direcionada ao mutismo, que a criança, aquilo ali vai comprometer e a criança vai acabar ficando assim acomodada, né? Isso, tem que ter o reforço positivo também, talvez de maneiras diferentes, né? Mas o reforço positivo é sempre bom. Você não pode chegar na criança que falou, o mutismo seletivo falou, e você falar, oh, que legal, fazer festa porque a criança falou, né? Se você fizer uma festa muito grande porque ela falou, ela não vai falar de novo, porque ela vai ter medo da reação das outras crianças. Então, a criança tem muito medo da reação dos amiguinhos quando ela começar a falar. E aí isso bloqueia muito ela, né? Então você tem que sempre começar alguma coisa aos poucos e ensinar os coleguinhas a não ter uma reação muito grande, você ensinar isso na classe, falar para os professores, olha, se o amiguinho falar, não faz festa, né? Trate ele como se fosse normal ele ter falado, que é natural. Ele começou a falar como todo mundo fala, né? Então naturalmente ele está falando. Então isso é muito, tem que entender o mutismo, né? A reação normal de qualquer amiguinha é falar, ele ali falou, e sai correndo. Isso vai fazer com que a criança trave tudo de novo, né? Tem que tomar muito. Alguém perguntou, a escola tem a obrigação de liberar para fazer a família, no caso a entrada da família, para fazer esse tipo de trabalho. Aí eu já emendo com uma questão. Esses direitos, enquanto direito garantido por leis, eles são todos voltados para a deficiência, tanto que o autismo, no que diz respeito à garantia dos direitos, ele é uma deficiência, e é por isso que nós temos de tantos direitos, porque está lá enquadrado como deficiência, né? Não, mas o autismo, ele já entrou em alguma citação do... não tem CID, não tem nada, né? Tem CID, tem CID, tem CID. É um diagnóstico não é um diagnóstico de um transtorno. Então, na realidade, perante a lei, não se tem esse direito. Perante a lei, ele tem o CID, tem tudo certinho, está classificado como um transtorno de ansiedade no CID-10, só que ele não é considerado uma pessoa que tem necessidades especiais, ele não entra como o autismo tem, né? Então, ele não tem direito algum, né? Não tem nenhuma lei que proteja o mutismo seletivo, a criança com mutismo seletivo. Eu conversei com uma pessoa que era dos Estados Unidos e ela falou que existe uma lei de inclusão. Como é que funciona essa lei da inclusão? Se um psicólogo desenhou um tratamento para o seu filho, porque seu filho tem algum tipo de transtorno, não importa o que seja, pode ser autismo ou o que for, se o psicólogo desenhou todo um tratamento, a escola é obrigada a participar disso. A escola tem que fazer o que está escrito que o psicólogo fez. Aqui no Brasil a gente não tem nada similar a isso. Então, se o meu psicólogo falou que eu tenho que ir na escola todo dia 15 minutos mais cedo e eu apresentar isso para a escola pode falar não. E é isso que a gente tem que batalhar. Acho que a gente tem que crescer muito aqui no Brasil com leis que protejam as pessoas, que ajudem nossas crianças. E até antes disso, que os professores saibam o que é um mutismo seletivo. E que os psicólogos também saibam o que é um mutismo seletivo. Então tem muito que caminhar. O autismo já conseguiu romper muitas barreiras. A gente tem muito que aprender. Isso, vocês estão de parabéns aí. A gente tem que seguir o exemplo de vocês, né? O que a gente tem que procurar políticos e leis para realmente ajudar a gente nessa luta aí. Mas assim, sabe, querido, uma questão, uma bandeira que eu levanto bastante é o empoderamento dos pais. Isso não sai da minha boca, porque assim, não adianta a gente entregar os filhos pronto, vai fazer terapia, já está na mão dos terapeutas, está ótimo, está na mão dos professores, está ótimo, a gente precisa estudar muito, a gente precisa ler muito, a gente precisa conhecer o que nossos filhos têm, para ajudá-los a se desenvolverem cada dia melhor, mas também para ajudar a entrar nessa luta de adquirir os direitos que eles ainda que foram negados e estão negados para eles. E aí eu falo assim para as mães, a gente precisa se empoderar e a gente precisa assim a não se dar por satisfeita, porque assim
mãe de autista já recebe nome de barraqueira, né? Isso aí já é comum. Mas, assim, precisa de barraco? Já que é esse, vamos fazer barraco. Vamos fazer então, barraco. Eu quero dizer, eu sou uma pessoa, eu sou professora e não estou falando isso aqui de uma forma pejorativa, o barraco que eu estou dizendo. Eu estou querendo dizer o seguinte: a escola está se negando a fazer com você aquilo que é o melhor para o desenvolvimento do seu filho, com base num diagnóstico, com orientação de especialista, de psicólogo e tal. Então, assim, não aceite, vá no Ministério Público, sabe? Às vezes a gente aceita as coisas que são colocadas de forma muito fácil. Então, quando eu recebi o diagnóstico de Cecília, em menos de, olha, foram pouquíssimos meses, 3 meses, todos os direitos que o autista tem hoje, eu já tinha adquirido para Cecília. Então, assim, eu só precisava da negativa. Ó, vocês não vão dar, não? Ótimo. No outro dia, eu estava lá. É Ministério Público, é Defensoria Pública, e graças a Deus, hoje ela tem todas as terapias dela garantidas através de liminar na Justiça, e que outras crianças com um diagnóstico de 3, 4 anos, que eu tenho acesso aqui, da mesma cidade, com a mesma comarca aqui, e ainda não tem esses direitos. Então, assim, eu sei que para algumas famílias, algumas mães, alguns pais têm mais facilidade, são mais extrovertidos, mais comunicativos, mas quando se trata dos filhos de a gente tem que correr atrás, vai batalhar, vai no Ministério Público e entre com a representação e fala, olha, eu vim aqui porque meu filho tem esse diagnóstico de mutismo seletivo, a terapia, o tratamento dela precisa ser em parceria com a escola, e a escola não está dando abertura. Então a gente tem que ir meter a cara, não tem jeito, né? É isso mesmo. Meu filho foi mais ou menos isso também. Graças a Deus a escola deu todo o apoio que a gente precisava, mas eu tive muito problema para achar um tratamento, né? Então essa história de empoderar os pais, né? E eu que achei o tratamento para o meu filho, não foi o psicólogo, né? Infelizmente não achei o psicólogo certo. Se eu tivesse achado certo, eu já teria esse tratamento. Mas eu passei 1 ano e meio sem ter o tratamento correto. Eu precisei ir atrás de livros, procurar. Eu fui ler, eu fui entender esse slide-in, essa técnica de passo a passo. E eu que apresentei isso para a escola, não foi o psicólogo que apresentou isso para a escola. É muito importante o psicólogo ir à escola, então a gente tem que ir atrás, tem que achar o psicólogo bom, tem que reclamar com o psicólogo que não ajuda, tem que reclamar com a escola ruim, tem que achar realmente... A gente é pai, a gente entende nosso filho melhor do que ninguém. Com certeza. A gente entende até às vezes melhor do que o próprio psicólogo que entende do que está acontecendo. A gente sente, a gente tem que ir atrás, a gente tem que entender o problema do nosso filho. E o que fica parecendo, eu já tomo assim a propriedade, né, do seu mundo, que é o mundo do mutismo, porque no autismo é praticamente igual. Fica aquela assim, guerrinha, aquela disputa de poderes entre família e terapeutas. Os terapeutas achando que as mães querem tomar o lugar dos terapeutas, que quer fazer terapia em casa. Não é nada disso, não é nada disso. A gente quer conhecer como é que o nosso filho funciona e trabalhar em parceria com aquele terapeuta, com aquele profissional do nosso filho. Porque a gente sabe que é aquilo que o profissional faz lá, dentro da sala fechada, não é o suficiente para o desenvolvimento dele. Então, assim, a gente quer trabalhar junto, a gente não quer sobressair, né, de forma alguma. A gente quer que o especialista da gente trabalhe em parceria e chegue para a gente e diga assim, ó pai, olha mãe, essa semana eu estou trabalhando com ele, e isso em específico. Faz uma atividade para isso, né, para fortalecer. Então, é assim que as coisas funcionam. O meu primeiro psicólogo falava assim, deixa comigo. Uma vez por semana que ele vem aqui, eu vou resolver o problema do seu filho. Mas o que eu faço em casa? Superpoderes. E aí, mas o que a gente faz em casa? Como é que eu trato ele na escola? O que eu faço quando ele faz birra? Quando ele briga com a irmã, porque não sei o quê, porque ele tá nervoso quando chega da escola? O que eu faço que ele não quer comer? O que eu faço quando alguém fala, ih, o gato comeu sua língua? Não, pode deixar. Eu sou super-herói e eu vou resolver o seu problema. Eu acreditei nele. Por isso que é importante esse vídeo. As pessoas têm que ouvir isso. Não acredito em todo mundo. O segundo psicólogo, eu cheguei com a ideia do slide-in, falei, olha, eu quero ir na escola, quero fazer um programa de passo a passo, você pode me ajudar nesse programa? Ele falou assim, se você for na escola, você está invadindo o espaço do seu filho e depois vai ter que fazer 10 anos de terapia para tirar isso dele de dependência dos pais. Meu Deus!
É difícil, Então, né? tomar cuidado, isso acontece com psicólogo, isso acontece com escola, isso acontece com o mecânico do seu carro. Né, em todo lugar a gente encontra profissionais bons e profissionais ruins, e É. a gente tem que entender. A única forma da gente passar por isso é o que você falou, é empoderar, a gente entender, ler sobre isso, procurar na internet, não deixar na mão dos outros. Ele tem autismo, deixa a mão no psicólogo, que ele vai ajudar meu filho, eu não preciso fazer nada, já estou fazendo a minha parte. Isso não funciona. Né? O pai Então, tem que estar então, em junto, os casa é pais têm que estar tudo, junto com gente. os filhos, Precisa têm ter que entender e fazer acontecer. estimulação em casa, e o tempo todo, e 24 horas estimulando, estimulando, e nossos filhos, eles vão longe, a gente sabe disso, isso não é discurso demagogo, eles têm muito potencial, com certeza, mas precisam da gente o tempo Tem dos pais. todo. Está fazendo tratamento na Estimulando. escola, mas tem um tempo para trazer amiguinho para casa, traz amiguinho para casa, ele vai ter socialização em casa, ele vai falar em casa também, traz um parente que ele não fala, tenta ensinar o parente o que está acontecendo, fala com o vizinho, todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem que estar em prol, tem que entender, tem que ajudar isso. Não é só o psicólogo, não é só a escola, não é só você, é todo mundo junto, né? Tem um E caso, aí por você, exemplo, fazendo sim, o pode continuar. tratamento, tá fazendo o tratamento, aí de repente ele vai na cantina e o sujeito da cantina fala assim, se você não falar o que você quer, eu não vou te dar o feijão. Já Quer dizer, pensou? tá tendo todo um tratamento, ele tá se melhorando, e aí chega um cara da cantina e faz uma coisa dessa, você tem a Vai regressão, tudo né? para lá. Vai tudo por água abaixo, então todo mundo tem que trabalhar junto. Eu acredito que no autismo seja algo parecido também, né? Todo mundo tem que saber tratar. Se todo mundo souber tratar, ele vai melhorar, ele vai ganhar mais sociabilidade, vai conseguir superar muitas coisas, né? Então, querido, Parentes, mas aí você mencionou um outro aspecto que é muito interessante a gente falar também, que pelo menos uma barreira que a gente encontra no autismo, a vergonha do diagnóstico. Ainda tem uma quantidade muito grande de famílias que têm filhos autistas e que não se recusam a falar para qualquer pessoa que o filho é autista, porque tem medo do preconceito, porque não vai saber. E isso dificulta e muito. O que você falou aí é um ponto-chave. Todo mundo precisa saber da condição dele, exatamente para que todo mundo participe do todo mundo possa processo. ajudar. E uma dificuldade que tem muito grande é isso que tá falando a Fisiopilates aqui, que a psicóloga fala que ela é culpada de tudo. Isso é uma das Meu coisas que Deus. até a gente esconde o mutismo seletivo e acaba não falando. Porque às vezes acham que é o trauma, que a mãe briga, que a mãe não sabe tratar, que a mãe Mas aí super é a protege a teoria, criança, é a teoria da mãe geladeira. é a culpada por tudo ali, né? Então a mãe super protegeu, a culpa é sua, você super protegeu, não sei o quê. Não é, a culpa não é da mãe. É um Nunca é da mãe, transtorno, gente. não é da mãe. A mãe está fazendo o que ela pode, ela tem amor pela criança, vai ser culpada pela criança ter problema. Não, a culpa, aí, nesse caso aí, do mutismo seletivo é da ansiedade. É a ansiedade. O que a mãe tem que aprender e a psicóloga tem que ensinar ela são formas de você não aumentar essa ansiedade e você não aumentar as coisas que aumentam o mutismo seletivo. Né? Tem que ir atrás, tem que conhecer. Tem que Não você. escuta, não escuta esses psicólogos que você que escreveu aqui, né? Não escuta sua psicóloga. Talvez esteja na hora até de mudar. Procura É. alguma que entende o mutismo seletivo, que não vai achar culpados, vai achar um tratamento, né? Acho que é isso que é importante. Gente, o pessoal participou ativamente, né? Tem tanto comentário legal aqui. Não sei se você viu aí alguma Eu não pergunta que consigo ver passou todos, né? despercebida. Eu acho que eu consegui ler, pelo menos, aqui. Tem muitos relatos, né? Que não dá pra gente Muitos colocar. relatos. Alguém perguntou aqui, a Priscila, se a criança com mutismo seletivo também pode ter TDAH. Pode ter, não é. Eu não conheço nenhum caso, né? Não é que nem o mutismo seletivo e autismo, eu já vi vários casos que tem igual. Mas pode ter. Sempre tem esse problema de comorbidade. Não, eu não conheço nenhum caso ou um estudo que fale sobre TDAH e mutismo seletivo. Tá? Eu não vejo por que não. Tem que entender a criança. Às vezes o mutismo seletivo ele acaba trazendo algumas consequências que podem ser similares ao TDAH.
a parte de concentração, a parte de ser agitado de repente porque não está falando, ele acaba surgindo outras coisas. E, às vezes pode ser só uma parte do próprio mutismo seletivo se confundindo com o TDAH. Mas quem vai falar realmente isso é o psicólogo, né? O psicólogo pode ajudar melhor nisso. Existe alguma técnica para a criança utilizar, tipo respirar devagar? E aí uma seguidora fez uma pergunta aqui, se trabalhar seria mais ou menos o PEX, né? As imagenzinhas na escola, se ajudaria. Depende da criança, tem muito pai que gosta, muito pai que não gosta, é você usar cartõezinhos, né? Usar isso. Eu acho que o cartãozinho é meio essencial se a criança tem problema de fazer xixi nas calças. Como eu falei, usar um cartãozinho que seja isso. Eu acho que tem que deixar a criança tranquila. Então o cartãozinho vai deixar ela tranquila para falar sim e não, de repente uma resposta eu acho legal, mas você também procurar usar o cartão e às vezes também não usar. Porque ela pode estar dependente, né? Tentar tirar essa dependência do cartão. Não fazer ela só ficar, ela só toda hora respondendo com o cartão também não é legal. Em alguns momentos você tem que tirar isso dela para ela tentar falar também por si só. Se ela está fazendo um tratamento na salinha, aquele tratamento com os pais e com o auxiliar e vai trazendo um a um, tudo bem, na salinha não pode ter o cartão. E tudo bem você ter o cartão na classe normal. Mas aos poucos você tem que tirar isso, senão você nunca vai conseguir passar a voz que ela está tendo no tratamento para dentro da classe. Né? Olha que interessante que alguém falou aqui. Minha filha parou de falar de vez. É comum isso no mutismo seletivo? Não. Eu sou pai, eu não sou psicólogo, tá? Mas os relatos que eu escuto é algo progressivo. Tá? A criança para de falar, por exemplo, só com os professores, mas fala com um amiguinho. A criança fala com alguns amiguinhos, mas não fala com outros. E aos poucos ela vai aumentando a quantidade de pessoas que ela não fala. O que eu já ouvi falar de parar de conversar, falava com todo mundo. Ela falava com todo mundo, sempre falava com todo mundo, de repente parou. Pode ser algum tipo de trauma. Tá? Pode ser que aconteça alguma coisa com ela. Eu acho que os próprios pais vão conseguir enxergar isso. Estou falando como pai, tá? Não como psicólogo, mas normalmente o mutismo seletivo é algo que começa devagarzinho, vai aumentando e vai cada vez pegando mais pessoas, e também o tratamento é ao contrário, vai cada vez mais pessoas que ela começa a falar. Tá? Acontecer de uma hora para outra, eu acho que pode ter tido algum gatilho também, né? Alguma coisa que aconteceu, algum amiguinho que zoou, ou que brincou, algum bullying que também pode ter acontecido. Ela já era propensa a ter mutismo, e esse bullying, essa provocação pode ter dado gatilho para o mutismo seletivo. Muito grave a questão do bullying, né? Quantas questões podem desencadear a partir de um bullying na escola? Muito grave. Então, e o bullying ele começa a ser pior depois dos 10 anos de idade, né? Então essa ideia também de conseguir tratar antes de chegar nessa fase do bullying mais forte é muito importante. Chegar aos 8, 9 anos de idade já com recursos de conseguir falar alguma coisa, conseguir se soltar na classe, é muito importante. Detectar cedo, resolver o problema cedo, você não vai entrar na fase do bullying com os 10 anos. Né? Gente, nós temos quanto tempo de live? Querido, eu quero que você fale de você agora. Tá passando. Fala de você, fala do seu trabalho, dos seus livros. Tem alguém aí que perguntou quem é o autor do livro tal. Aí eu não tive tempo de responder. Aqui diante de você. Não, então, é meu livro. Esse aqui é o livro que eu escrevi para o meu filho. É você o autor do livro. Eu escrevi esse livro para o meu filho, na verdade, para todos vocês aí. Gente. Esse livro é bem legal. As crianças têm uma reação muito legal com esse livro. Você consegue explicar para a criança o que ela está passando. A criança começa a entender o mutismo seletivo, ela começa a entender que não é só ela. Ela começa a entender que existem outras pessoas que têm isso. E ela começa a vislumbrar um pedacinho de um tratamento. E acho que é bem legal esse livro. Ela ensina algumas coisas, algumas técnicas. Você tem que fazer relaxamento, fazer uns joguinhos dentro da escola. A gente vê, se você não falar para a criança sobre quem é esse livro, muitas delas acabam falando, putz, esse personagem parece comigo. E ela se identifica com o personagem. Então, não chega nunca para a criança falar, vou mostrar um livro para você do seu problema.
começa a contar a primeira vez a história. E aí pergunta, e aí, o que você achou dessa história? Aí eu já vi vários relatos da criança falar, putz, isso sou eu. Ó, mamãe, isso sou eu. Ó, esse livro que você contou, essa é a minha história. E eu quero ser tão corajoso quanto o menino do livro. Também quero conseguir falar. Né? Porque lembrando que o mutismo seletivo não tem nenhuma relação com a compreensão, né? Então, eles entendem tudo perfeitamente, entendem tudo perfeitamente. Então, tem essa questão. Perfeitamente. E eles têm, a maioria das pessoas com mutismo seletivo querem falar, querem sair disso. Vêm os outros falando e falam, eu também quero falar, mas não conseguem sair. Então a gente precisa ter essa ajuda para sair. E você explicando isso, a criança entendendo o problema dela, eu acho que é um primeiro passinho que ela vai dar para conseguir sair desse vício aí, dessa falta de... Como tudo nessa vida, né, meu querido? Como tudo nessa vida. É uma pergunta que é muito feita aos especialistas de autismo, assim, meu filho já tem tantos anos, como devo contar, como devo falar para ele que ele é autista? Então, independente do diagnóstico, eu acho que qualquer transtorno ou doença deve se encarar dessa forma, né? A criança começar a entender e compreender o que ela tem. Tem que nomear, tem que dar um nome. Para ela se aceitar, para ela se sentir parte do mundo, mesmo sendo diferente, né? Isso, ela tem que saber o que está acontecendo, e que isso não é só ela que tem, ela tem aí com um monte de outras crianças que têm o mesmo problema, que não é que ela é diferente ou que ela tem problemas, é que ela é assim, essa é a realidade dela, que ela pode vencer também o mutismo seletivo, como outras pessoas venceram. Eu também queria mostrar o outro livro aqui. Fique à vontade. Esse também é outro livro que eu escrevi. Esse livro é destinado para pais, professores, educadores, psicólogos. Nesse livro eu explico tudo o que eu passei. É um livro bem tranquilo de ler, tá? É um relato de não é técnico, né? É um relato de vida. Ele conta tudo que eu acertei, tudo que eu errei, todos os problemas que eu passei, e ele ensina essa técnica do slide-in, que é essa técnica passo a passo para fazer na escola, ensina essa técnica e outras técnicas mais também, né, o que tem que fazer na escola, quais são as dicas para professores. Então, é bem interessante o livro, se você está procurando conhecer mais. É um manual. É uma história, é um manual. Essa técnica foi desenvolvida por você? Não, essa técnica eu li em vários livros. Tá? E livros de outros países? Livros todos importados, então livros americanos, ingleses. Eu fui lendo vários livros, fui buscando o tratamento do meu filho e eu fui vendo as técnicas que eram usadas em outros países. Eu comecei a comprar livros importados, não tem hoje em dia muito livro sobre mutismo seletivo. O que eu conheço de livros é esses dois que eu criei, mas esse da Stephanie Dias, que eu mostrei também para vocês, que ela venceu o mutismo seletivo com 12 anos de idade, também é legal de ler. São esses livros que eu conheço, a gente está em busca aí de mais. Então, de certa forma, você é um né? cara que prestou um serviço social, né, para o nosso país, de certa forma, traduzir a literatura que não existia aqui ainda, né? Eu me senti, eu me sentia na obrigação. Eu falei, não posso ficar com essa informação só para mim. Isso estava me fazendo mal. Pô, só eu tenho essa informação. Não só eu, mas essa história que eu passei, eu não quero que outros passem também. Eu quero que os outros consigam ver pela minha história, consigam resolver o problema dos seus filhos. E não trazer adultos com problemas e os seus filhos se tornarem adultos com mutismo, com depressão, com outros tipos de problema. Então, eu me senti na obrigação. Né? Foi algo que eu precisei fazer para ter paz de espírito também. Né? Eu tive que escrever. Deus abençoe você por isso. Acho que é por questões como essas que as pessoas têm aquela visão de que pai e mãe de criança especial é escolhido, tem toda aquela romantização por trás, mas eu acredito que é muito por esse sentido aí, né? Realmente, assim, você foi o cara escolhido. Sei lá, eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer, né? Eu fiz o que apareceu. Fiz o que tinha que fazer e agora estou na divulgação. Você está me ajudando muito com isso, obrigado também pelo espaço. Imagina! Fala aí como é que o pessoal faz para comprar. Entra no site www.ogatonaocomeuminhalingua.com.br.
Não tem nenhuma editora por trás, realmente é difícil achar editores que vão atrás disso. Então, o livro é totalmente independente, então é vendido por enquanto só no site www.ogatonaocomeuaminhalingua.com.br. Você vai encontrar os livros. E aí, eu acho que quem quiser conhecer um pouco mais do assunto, quem for pai, quem for educador, que precisar realmente de alguma informação a mais, o site já tem muita informação legal, então entra no site, vê as informações que tem lá, conhece um pouco mais sobre isso, e ajuda a gente a divulgar. E se quiser, e assim, você está trabalhando, está dedicando a sua vida a esse projeto, a esse trabalho, ou você tem o seu trabalho e nas horas você faz esse trabalho de divulgação, faz palestra, como é que é? Nas horas vagas. Eu tenho meu trabalho, eu sou engenheiro, nada a ver com psicologia, nunca fui atrás disso, fui obrigado a cair nesse mundo e saiu esses livros, mas eu continuo trabalhando na minha profissão como engenheiro, e nas horas vagas, e precisa de bastante horas vagas para tratar disso, porque ainda tenho dois filhos, e ainda com livros, com venda, mas a gente procura essas horas vagas aí, tá divulgando. Eu já faço palestra, se alguém quiser alguma palestra, pode entrar em contato comigo. Faço palestras sobre isso, então se precisar de alguma coisa na escola, alguma coisa, pode entrar em contato, que a gente pode estar tentando ver aí a melhor forma de ajudar. Mas é realmente nas horas vagas. Gente, aí as horas vagas da gente se multiplicam, né? Impressionante a coisa dessa. Multiplica, tem que dormir tarde mesmo. O tratamento dos nossos filhos custa caro, a gente precisa ter o ganha-pão, né? Não tem jeito. Tem que ter o ganha-pão, tem que ter ganha-pão. Isso mesmo, difícil viver no Brasil, viver de venda de livro é muito difícil. Agora, de venda de livro de uma coisa muito específica, aí é quase impossível, né? Exatamente, porque o que dá renda, o que dá vendas não é esse tipo de assunto. Não é isso, mas dá muita satisfação de fazer, né? Então é muito gostoso quando eu vendo um livro e eu recebo um feedback de alguém, eu recebo uma resposta de alguém, um depoimento, falando, olha, você ajudou, meu filho fez isso, meu filho agora está se dando melhor na escola, meu filho adorou seu livro, ele carrega seu livro para todo lado. Então esse tipo de depoimento é o que faz a gente trabalhar, né? Não é nem só o valor de livro, essas coisas, o que ajuda esses depoimentos mesmo. Eu vou falar uma coisa aqui, sem medo de errar, e eu não tenho necessidade nenhuma assim, de rasgar seda e tudo, mas a certeza que eu tenho é de quanto seu filho se orgulhará de você quando ele crescer, quando ele tiver superado essa etapa da vida dele, porque é só uma etapa, vai passar. É só uma etapa. E ele vai se orgulhar muito de você, e eu tenho certeza disso, não tenho dúvidas, como eu tenho dúvida de que um dia, quando minha filha lê meus posts na internet aí, também ela vai se orgulhar muito do que eu fiz por ela, né? Então é isso que vale a pena, e acho que a gente vive em função disso, né? De saber que a gente fez o máximo que a gente poderia ter feito. E a gente, eu não sei você, mas a gente sempre fica com aquela sensação de que ainda poderia ter feito mais, né? Dá pra fazer um pouquinho mais. Né? É isso mesmo. Então, mas filho, parabéns para você também pelo seu trabalho. Você tem um trabalho muito lindo. Parabéns por tudo que você faz. Eu li todos os seus posts lá, são bem legal, bem... E divulgar. É importante a gente divulgar o que está acontecendo. Isso ajuda outras pessoas também a entender. A gente não tem dinheiro, a gente não tem condição de bancar uma matéria numa mídia e num site né, que tem visibilidade. A gente tem as redes sociais para divulgar informação gratuita. É a arma que a gente tem, né? É isso aí. Beleza. Eu quero muito obrigado. Para divulgar o seu livro nas redes sociais, manda material, faço questão. Sabe, eu acho que muita gente aqui da live vai adquirir seu livro depois dessa live. E eu quero agradecer muito. Eu estou encerrando, assim, eu estou já falando, porque eu fico com medo do Instagram derrubar a live e a gente não conseguir salvar. Já comigo. Então é melhor que a gente encerre antes. Legal. Obrigado, então, obrigado. Eu quero que você faça considerações. Muito obrigada mesmo. Eu aprendi muito e eu creio que tem muitas informações que ainda não deu para passar aqui. O pessoal que está assistindo a gente, corre lá no site. Quem tiver dúvida, mande pro direct